Devocional, Gênesis capítulo 21, na dimensão de Ismael ou de Isaque. Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho da escrava egípcia Agar, e Isaque, gerado de forma sobrenatural por Sara, o filho da promessa. Nesse capítulo, há o registro de um pequeno confronto entre os 2 filhos. Gênesis 21, de 8 a 11. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. 2 filhos, 2 símbolos, 2 dimensões. O primeiro filho de Abraão foi Ismael. Ele foi resultado de um atalho que Sara e Abraão pegaram. Ismael foi permitido por Deus, mas não foi propósito de Deus. Abraão e Sara pensaram e planejaram o nascimento de Ismael. Foi fruto de planos humanos. Ismael foi concebido de modo natural por um casal fértil, Abraão e a serva Agar. Interessante observar que Abraão e Sara pensavam estar cumprindo a vontade de Deus quando planejaram Ismael. E Deus abençoou Ismael. Resumo da dimensão de Ismael: planejamento humano, explicado racionalmente, fruto de pessoas que creem estar cumprindo a vontade de Deus, permissão de Deus, abençoado por Deus. O segundo filho de Abraão foi Isaque. Ele foi o filho da promessa. Isaque representa o propósito de Deus. Foi o próprio Deus quem planejou o nascimento de Isaque. Foi fruto do sonho de Deus. Isaque foi concebido de modo extraordinário, uma vez que Abraão e Sara já haviam passado da idade de ter filhos. Resumo da dimensão de Isaque: plano de Deus, cercado de milagres, fruto da promessa, propósito de Deus. Enfim, Ismael e Isaque simbolizam 2 dimensões, a humana e a divina. Ismael simboliza a lei, a permissão, a escravidão, a vontade humana, aquilo que é gerado na carne. Isaque simboliza a liberdade, o propósito, a promessa, a vontade de Deus, aquilo que é gerado no Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, observa: ora vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4, de 28 a 30. Meu irmão, podemos ter uma vida cristã na dimensão de Ismael ou na dimensão de Isaque. Viver na dimensão de Ismael é quando você pede para Deus abençoar os seus planos. Viver na dimensão de Isaque é quando você abre mão dos seus planos para viver os sonhos de Deus. Viver na dimensão de Ismael é focar em coisas que você faz para Deus. Viver na dimensão de Isaque é ver Deus fazendo coisas em você. Na dimensão de Ismael, você renuncia a algumas coisas. Na dimensão de Isaque, você morre. Viver na dimensão de Ismael é viver na busca de bênçãos. Viver na dimensão de Isaque é viver no propósito. Viver na dimensão de Ismael é viver na dimensão do humano, do racional, do que você pode fazer na força do seu braço. Viver na dimensão de Isaque é entrar no coração de Deus e se mover no sobrenatural. Viver na dimensão de Ismael é humano e razoável. Viver na dimensão de Isaque é divino e inexplicável. Viver na dimensão de Ismael é gerar na carne. Viver na dimensão de Isaque é gerar no espírito. Por fim, quero chamar sua atenção para o confronto existente entre Ismael e Isaque. Em Gênesis 21, temos o relato de que Ismael caçoava de Isaque. Em Gálatas, temos o relato de que Ismael perseguia Isaque. Meu irmão, fique atento. A religião vai tentar prevalecer sobre o reino. A carne vai militar com o espírito. A dimensão de Ismael vai perseguir a dimensão de Isaque. Largar Ismael não foi fácil para Abraão. Não será para você. Custa abrir mão de coisas que nós geramos, mas esse rompimento é necessário. Uma vida cristã na dimensão do Espírito é o que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Pastora Érica, Timor-Leste.